Olá, estamos na primeira igreja batista em Tiruçu e o meu nome é Dalvan Castro. Nós vamos fazer uma entrevista hoje com o nosso irmão Noel. Irmão Noel, diga onde e quando o senhor nasceu. Ok, Dalvan, muito bem. Meu nome completo é Noel Mota dos Santos. Eu nasci no dia 17 de agosto de 1900 e tanto, na fazenda Baixão, município de Maracás, que hoje pertence a Lajedo Tabocal. O meu pai se chamava Geraldino José dos Santos e minha mãe Guilhermina Mota de Souza Santos. O meu pai se casou 2 vezes com 2 irmãs. Eu sou do segundo casal. Do primeiro casal tem 3 mulheres, do segundo casal tem 2 mulheres e eu que sou o único dos homens. Irmão Noel, fale um pouco para nós sobre a sua adolescência. Eu, como já disse, me criei em uma fazenda. Meu pai tinha os seus animais na fazenda e entre os animais que ele tinha, eu me lembro de um cavalo muito bom de sela por nome de Meladinho. E o meu pai havia comprado uma selinha apropriada para adolescente. E num dia de domingo ele me convida para dar um passeio. E nós fomos na fazenda São Pedro, na casa de um amigo dele por nome de João Passos. Era uma residência e uma venda. E naquele domingo ensolarado, chegando lá pelas tantas, eu estava brincando no terreiro da fazenda. E de repente se aproximou um Fusca. E eu, que tinha na faixa de 8 anos de idade, 8 aninhos, eu nunca tinha visto um carro em minha vida. E eu saí correndo com medo. Fui correndo e entrei na residência da família, passei pela sala e entrei no quarto e fiquei debaixo da cama. E alguém ficava dizendo, sai fora, alemão. E eu respondia, não vou e não saio. E a pessoa dizia de novo, sai fora, alemão. E eu respondia, não vou e não saio. Mas depois eu saí, bem, nós voltamos para casa e eu continuei naquela vida lá na fazenda. Irmão Noel, conte-nos um pouco sobre o seu tempo de estudos, como foi. Olha, amigos todos que estão nos ouvindo, quando eu tinha na faixa de 12 anos de idade, o meu pai, que gostava muito do nosso bem, queria o melhor para todos nós, ele combinou com a família e ele veio aqui e alugou uma casa. Eu me lembro que a casa ficava ali na rua Auro Rocha, saindo para Lajedo Tabocal. E lá na casa ficava eu, minhas 2 irmãs do segundo casal, a Noélia e a Maria Lúcia, e a nossa mãe. E a gente estudava. Nós estudamos por volta de 4 anos. Eu sempre estudioso, passava nos estudos. Depois desses 4 anos, nós voltamos para a fazenda. Lembrando que lá na fazenda, enquanto a gente ficava aqui, lá ficava o meu pai e as minhas 3 irmãs do primeiro casal. Chegando lá, ele me disse, olha, não, eu quero que você continue estudando. E, de acordo com a família, ele me levou para Jiquié. Ele tinha um sobrinho que já morava lá, por nome de Vicente Nardes, hoje já está morto. E o Vicente, ele tinha uma venda, um comércio, e nas horas vagas eu ajudava na venda e eu estudei 1 ano lá no Colégio IERP, que hoje já tem outro nome, que é um dos melhores colégios de Jiquié. Eu estudava pela manhã e eu passei de ano. Quando foi nas férias, surgiu o curso de madureza. Naquela época existia o curso de madureza, eu fiz, passei
E aí eu voltei para a fazenda de novo. Irmão Noel, conte um pouco mais sobre o seu tempo de estudo aqui em Tiruçu. Sim, Dalvan, eu me esqueci de um fato, e eu quero deixar registrado aqui. Quando eu voltei para a fazenda, depois de ter estudado aqui com as minhas irmãs, o meu pai combinou com a família e ele me trouxe para eu ficar hospedado aqui em uma pensão, que na época era a pensão da nossa atual irmã Glorinha, ali na rua Romeu Silva. Eu ficava na pensão e estudava. E eu me lembro de um caso, um fato muito importante que marcou a minha vida. O meu pai, ele vinha todos os sábados fazer a feira aqui em Tiruçu. Ele vinha a cavalo. Depois de tirar o leite das vacas lá na fazenda, a distância daqui para lá é de 18 quilômetros. Ele vinha a cavalo, subia pela ladeira do Vigário e chegava aqui por volta das 8h30 da manhã. Quando era lá para as 10 horas, ele ia na pensão me visitar. E quando ele chegava lá, eu ainda estava dormindo e eu ficava com vergonha. E ele dizia: olha, meu filho, quem levanta a esta hora, quem dorme e levanta tarde, assim como você, não passa de uma camisa. O meu pai era um homem muito sábio, muito prudente. Isso marcou a minha vida até nos dias de hoje. Como eu lhe falei, aí foi depois então que eu saí daqui de Tiruçu, que eu voltei para a fazenda. Aí meu pai me levou para Jiquié, eu estou repetindo, e aí eu passei os estudos em Jiquié, estudei um ano e voltei para a fazenda de novo. Ok, irmão Noel, quando o senhor concluiu os estudos em Jequié, você foi para onde? Muito bem, eu tinha por volta de em torno de 20 anos de idade quando eu voltei de Jequié. Eu estava com a cabeça cheia de sonhos. Eu queria ser cantor. E naquela época eu era fã dos cantores da Jovem Guarda. Eu era fã do Newton César, do Roberto Carlos. Inclusive eu comecei a criar cabelo, que estava muito na moda naquela época. E eu fui para São Paulo porque a minha irmã, uma delas, a Valdete, que já morava em São Paulo, ela tinha chegado de férias e ela me convidou para ir morar em São Paulo. E eu topei, eu fui. Chegando lá, por meio dela e de um amigo nosso, o nome dele é Leonice Brocchini, que muito me ajudou. Ele conseguiu um trabalho para mim em uma firma muito boa, por nome de Comasp, uma companhia de água, que hoje tem o nome de Sabesp. Eu morei em São Paulo, lá no Guarapiranga, pertinho da represa Guarapiranga. Eu passei na experiência, uma firma muito boa. Eu ganhava bem, estava bem estruturado. Aí eu comecei a botar em prática os meus sonhos. Eu andei pela cidade e eu me inscrevi no programa de calouro. Na época, o programa do Bolinha. O programa era à noite, bem tarde da noite. E eu ensaiei, fui lá e eu combinei com um colega meu. Eu falei: olha, você vai ficar à noite para ver eu cantar na televisão. E realmente eu fui, fiquei lá na fila, mas eu não sabia cantar, eu era desafinado. E eu fui chamado para cantar. E quando eu estava cantando uma das músicas do Newton César, eu desafinei e fui buzinado. Voltei para casa, triste, desapontado. Continuei trabalhando. Aí eu procurei outro programa de calouro. Aí já foi com o Silvio Santos. Ensaiei, me arrumei, fui todo de blazer, bem bonito, cabeludo.
Chegando lá, eu fiquei na fila no domingo à tarde e como a fila era muito grande para os calouros, terminou o programa e não chegou a minha vez. E assim eu não pude cantar. E eu fui desistindo, sabe? Aí eu era muito ambicioso, eu queria crescer na vida. Eu fiz o teste para a aeronáutica, eu não passei. Eu fiz teste, fiz exame para a polícia militar, eu não passei. Eu tentei ser ator de cinema, não passei. Aí eu fui dando saudade da casa do meu pai. Aí eu falei para os meus colegas e para as minhas irmãs, eu vou pedir a conta e eu vou me embora. E eles falaram, você tem coragem de pedir a conta, você ganha bem. Eu disse, não, eu vou me embora, eu vou pedir a conta. E assim eu fiz. Pedi a conta e vim-me embora e voltei para a fazenda de novo. E quando o senhor voltou de São Paulo, o que aconteceu? Veja bem, chegando aqui de São Paulo, eu voltei para a fazenda do meu pai. Eu estava jovem, cabeludo, cheio de sonhos ainda. O meu pai, um homem exemplar, um pai que me amou, que cuidou de mim. Ele disse, agora vamos em Jequié, vamos comprar um carro. E nós fomos em Jequié e compramos uma picape amarela, me lembro até da cor, uma picape Ford. E eu ficava na fazenda pegando frete, carregando verduras da fazenda para Itiruçu, para Jaguaquara. Mas naquela época chovia muito e as estradas ruins, o carro quebrava demais e começou a dar prejuízo. Aí eu decidi a vir morar aqui em Itiruçu com a picape. Terminou eu voltando para a mesma pensão da nossa irmã Glorinha. Eu ficava aqui na pensão, fazendo frete, viajando. E naquela época eu me lembro que eu gostava muito de astrologia. Toda vez que eu namorava uma moça, eu queria saber qual era o signo dela, porque o meu signo é de Leão. E eu perguntava logo o nome da moça, se era de Leão também, porque eu queria namorar uma moça de Leão. Aí eu mandei escrever no fundo do para-choque da caminhonete assim, Leão sem leoa. E as pessoas perguntavam, por que esse nome? Eu dizia, porque o meu signo é Leão e eu quero namorar uma moça também do signo de Leão. Por isso eu sou Leão sem leoa. Resultado, isso virou um apelido e até nos dias de hoje tem gente que ainda me chama de Leão. O tempo foi passando e aquilo foi me dando prejuízo. Eu vendi a caminhonete, voltei a São Paulo, trabalhei lá de novo. Trabalhei mais uns tempos em São Paulo, voltei, cheguei aqui, eu entrei no ramo de verdura. Eu fiz amizade com algumas pessoas. Me lembro de 2 amigos, de 3 aliás, o Tude, que hoje mora em Jequié, e o seu irmão, o Tito, eles moravam em Salvador. E aqui eu fiz uma espécie de sociedade com Flávio. A gente comprava verdura, colocava no depósito, na terça-feira à noite a verdura a gente levava em uma Mercedes. Chegando em Salvador, no Ceasa, eu vendia a verdura na quarta-feira e à noite eu ia para a casa, para um apartamento dos meus amigos Tude e Tito, em Salvador, na Barra, em Salvador. Se a verdura sobrasse, eu voltava na quinta-feira e vendia a verdura. E voltava para Salvador, ficava por lá. Eu gostava muito de praia, eu ia na praia. E aí no final de semana eu ficava aqui, agora já em outra pensão, na pensão da dona Elponina, na Presidente Vargas.
Bem, eu fui trabalhando, fui ganhando bem. Eu comprei um Fusca. Eu estava bem equilibrado, mas era um negócio perigoso. Às vezes ganhava, às vezes perdia. E eu então decidi a parar com aquele trabalho e eu voltei para a fazenda de novo. Chegando lá na fazenda, eu combinei com o meu pai, mais uma vez ele decide a me ajudar. E eu e ele, nós somos em Jequié e nós somos fizemos um negócio no Banco do Nordeste para plantar café. Café na época estava no auge, preço muito bom, e nós fizemos uma roça de café. Ele fez uma roça menor de junto da sede e eu fiz outra roça do outro lado da fazenda. E eu construí uma casa já pensando em me casar. Já que o senhor falou aí sobre namoro, sobre leão sem leoa e sobre casamento, então diz aí pra gente, onde e quando o senhor se casou? Aí eu já estava com a casa pronta para me casar e eu então consegui uma namorada. Essa namorada que hoje é a minha atual esposa, Erenita Barros, que eu a chamo de Nita. Ela era muito amiga da minha irmã Terezinha. E eu quero registrar aqui um fato, que a minha irmã Terezinha, na época, era chamada quase de curadeira. Ela dava caruru para Cosme e Damião. E a minha namorada, a moça que eu conheci naquela época, que hoje é minha namorada, ela era muito amiga da Terezinha, minha irmã. E aí nós começamos a namorar, sabe? E aí nós marcamos o casamento para o dia 30 de julho de 1983. Portanto, nós temos 34 anos de casado. Nós casamos aqui em Tiruçu, na igreja de Santo Antônio, na igreja católica de Santo Antônio, num sábado à noite. Me lembro, eu estava magrinho, não conhecia ainda a palavra de Deus. E nós convidamos alguns amigos, parentes, vizinhos. Após o casamento, nós fomos para a Fazenda Chá, na casa dos meus sogros. E houve um jantar para os convidados. E lá pelas tantas, lá por volta das 10 horas ou mais, um dos convidados, que foi o nosso amigo e atual irmão em Cristo, hoje o Genival de Urias, ele me chama em particular e diz o seguinte: Noel, depois que os convidados saírem daqui, vocês vão dormir aonde? Aí eu respondi: eu vou para a nossa fazenda, nós vamos dormir lá. E ele disse: não fica bem, eu vou levar vocês para Jequié. Eu respondi: não, eu não tenho condições financeiras. Ele disse: não, eu levo vocês, eu vou levar para o hotel Itajubá. Vocês vão ficar hospedados lá até segunda-feira, eu pago as despesas, depois você me paga, certo? Falei: tudo bem. Aí ele nos levou, nós fomos para o Itajubá Hotel. Chegando lá, nós ficamos hospedados até na segunda-feira pela manhã. Ficamos lá, passeamos. Na segunda-feira pela manhã voltamos, passamos no chá. Eu peguei o meu carro, que na época era uma C10, e fomos morar na fazenda. Eu comecei a trabalhar com a fazenda, eu cuidei da lavoura, do café, dos animais, tinha vaca. E assim eu fui trabalhando. Quando foi, me lembro de um fato que eu quero ser breve aqui.
A minha esposa, ela dava caruru para Cosme e Damião. Quando a gente estava, antes já de nós casados, e ela continuou. E ela queria, aliás, continuar dando o caruru para Cosme e Damião. Mas eu não gostava. Eu era uma pessoa muito temente a Deus. Eu não acreditava nessa prática. E eu combinei com ela, então, para o caruru ser feito na casa dos pais dela. Então, tudo bem. Quando foi no dia do caruru, eu tinha um caminhão Dodge. E eu saí, nessa época nós já tínhamos 2 filhos, a Nayara, mais velha, e o Napoleão. E eu peguei o Dodge, a Nayara foi na gabine e eu fui buscar umas folhas na fazenda do meu pai, que está do outro lado da fazenda. Quando o caminhão estava descendo uma ladeira muito alta, a barra da direção quebrou e o caminhão foi para a esquerda, felizmente, porque do lado direito era um grande tombador. E aí o carro parou, deu uma brecada grande, Nayara ainda bateu com a cabeça no painel. Resultado, eu consegui um carro emprestado de um dos empregados do meu pai e nós fomos dar o caruru. O caruru foi dado. 1 ano se passou e eu sempre dizendo para minha esposa, eu não gosto que você fique com essa prática de dar caruru para Cosme e Damião. Veja bem, e ela dizia, por conta disso, Deus está te castigando. E chegou o 2º ano. Na véspera de nós sairmos para ir dar o caruru, o caminhão estava com a descarga, o escape balançando, e eu deixei o motor ligado, o caminhão ficou num lugar plano, e eu fiquei debaixo amarrando a descarga. Mas o caminhão trapidando, o caminhão começou a andar, e eu estava por debaixo com as pernas pertinho dos pneus traseiros. Foi quando ela viu e gritou, corre, senão o caminhão passa por cima de ti. Eu saí correndo rápido, quase faltou pouco, Deus me deu um livramento, e o caminhão por pouco não passa por cima das minhas pernas. E fomos dar o caruru, 2º ano. 1 ano se passou, no 3º ano, nós fomos dar o caruru. Chegando na fazenda, isso era tardinha, eu quero ser bem rápido. A mesa estava posta, era uma fazenda que na época não tinha energia elétrica. E as crianças na sala, a mesa não, a toalha no chão, os pratos. E eu fui acender um botijão de gás para clarear a casa, que já estava escurecendo. Quando eu risquei o fósforo, que abri o botijão, não sei como, o gás escapou e houve um grande incêndio. E nós tentamos apagar o fogo, mas não conseguimos. Todo mundo jogava água e nada. O meu cunhado veio com um pote de água e jogava, mas tem um caso, quando o gás está saindo de um botijão, ele só apaga se você abafar o fogo. E quanto mais a gente jogava o fogo baixava um pouco, mas não parava. Resultado, todo mundo correu com medo e mesmo assim o caruru foi dado. Mas Deus deu livramento de não ter um prejuízo maior naquele dia. Voltamos para casa e eu dizia, eu não gosto para minha esposa, eu dizia, eu não quero que você continue nessa prática. Aí ela já estava bem mudada, chegou o dia, isso era todo 7 de setembro. Aí ela disse, tá bem, esse ano eu não vou dar. Mas no mês de setembro, chegando o final do mês, tinha a missa do Lajedo, a chamada missa do Lajedo, e nós fomos para a missa.
À tardinha nós voltamos para casa. Quando nós chegamos em casa, eu parei o caminhão e fui abrir a porta da garagem e descansei um pouco, com o caminhão do lado de fora. Quando eu fui colocar o caminhão dentro da garagem, que eu dei na partida, o caminhão não pegou, a bateria estava com defeito. E eu empurrei o caminhão, eu pedi para minha esposa empurrar também. Eu fiquei com a porta aberta e ela empurrou o caminhão. Quando o caminhão foi entrando, eu fui para subir no banco, para sentar, para engrenar, para o caminhão pegar. Foi nesse espaço que não deu tempo, e o caminhão foi entrando e me levou, e a porta bateu aqui na minha barriga e eu fiquei preso, sem poder sair. Caminhão pesado, minha esposa não podia empurrar o caminhão, e aí ela saiu correndo, já era quase a noite, e ela correu quase 2 quilômetros para encontrar pessoas, para vir empurrar o caminhão, e chegaram em tempo, faltou pouco para ela morrer. Aí, resultado, foi que ela parou de dar o caruru. E eu continuei, então, e nós decidimos a vir morar aqui em Tiruçu. Ok, irmão Noel. E quando foi, conta aí pra gente, quando foi esse tempo que vocês decidiram vir para Itiruçu? Eu vou resumir bastante. Nós viemos morar aqui em Tiruçu em 1991. O meu pai estava vivo ainda, passou pouco tempo, o meu pai morreu. E com a morte do meu pai, a minha estrutura emocional, espiritual ficou abalada. E eu sempre perguntava para mim mesmo e para Deus: meu Deus, para onde foi a alma do meu pai? Meu Deus, o que é que acontece quando a pessoa morre? A alma da gente vai para onde? Era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Aí eu me lembro que um dia eu cheguei e falei na minha casa: eu hoje vou para a igreja dos crentes. Todo mundo ficou espantado. Aí quando foi num domingo à noite, eu entrei aqui nesta igreja. Só me lembro que o pastor Josué estava pregando e no final eu cheguei aqui à frente, entreguei a minha vida para Cristo. De lá para cá, a minha vida mudou para melhor. O senhor tem um programa na rádio FM em Tiruçu, um programa evangélico. O senhor quer falar um pouquinho sobre esse programa? O meu programa evangélico é todo sábado, das 7 às 8 da manhã e toda quarta, das 21 às 22 horas. É um programa que está com grande audiência, louvado seja Deus. Eu tenho ouvinte em vários lugares: Lafayette, Maracás, Lajeado Tabocal, Irajuba, Itaquara, Cravolândia, Santo Inês, Jaguaquara, Entroncamento, e todo o pessoal da zona rural e ainda pessoas que ouvem pela internet. Graças a Deus, é um programa que tem alcançado muitas pessoas e tem abençoado a muita gente. Fale um pouco sobre a sua família. O senhor já contou aí sobre sua história, passagens em São Paulo, sobre o seu casamento. Agora um pouquinho sobre sua família, como ela é constituída hoje. A minha esposa se chama Erenita Barros Santos. Eu a chamo de Nita. Eu e ela, nós somos diáconos desta igreja e gostamos de fazer a obra de Deus. Nós temos 4 filhos, 2 casais. A mais velha, a Nayara Barros Santos, trabalha no Bradesco, mora em Salvador. O segundo filho é o Napoleão Barros. Ele tem uma lan house em Lajeado Tabocal. Deus tem lhe abençoado muito também. O terceiro filho é Geraldino José dos Santos Neto, em homenagem ao nosso pai, ao meu pai, aliás. E ele trabalha também no Bradesco e mora atualmente em Ituberá. A nossa filha caçula é a Nájera Barros Santos. Ela está trabalhando e se formou em Educação Física. E é uma
crente, uma cristã exemplar, graças a Deus. Nossos filhos são as bênçãos e têm nos ajudado muito. Ok, irmão Noel, para encerrar então, queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é seu. Amém. Então eu quero deixar aqui 2 versículos da palavra de Deus para todos que estão ouvindo esta mensagem. O profeta Josué, no seu capítulo 1, versos 8 e 9, está escrito assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus aplique esta palavra em cada coração. Eu agradeço a todos, eu agradeço a todos, aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir esta mensagem.